Fala galera do Cinepop, aqui quem fala é o Thiago Nola e como prometido eu trago hoje pra vocês a crítica em vídeo de A Freira 2, que estreia hoje nos cinemas nacionais. Então continua assistindo e vê o que a gente achou. Como eu já tinha falado nas primeiras reações ao filme, o primeiro capítulo dessa mini franquia, que saiu em 2018, não foi muito bem recebido pela crítica, muito pelo contrário. E apesar de ter feito uma forte arrecadação nas bilheterias mundiais, também não caiu muito no gosto do público, com muitas pessoas dizendo que o filme não parecia fazer parte do universo Invocação do Mal. E, sendo bem honesto, eu acho que o primeiro filme pecou muito no marketing, anunciando que seria o capítulo mais assustador de toda a franquia. E no final das contas, não foi. O que é bastante frustrante, principalmente porque eles iam contar a história da Valak, que é o demônio que aparece em Invocação do Mal 2, e que é uma das grandes vilãs, assim, da memória recente no cinema. Agora, 5 anos mais tarde, o diretor Michael Chaves, que não é nenhum estranho à franquia Invocação do Mal, ele já dirigiu A Maldição da Chorona e já dirigiu Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, como eu também já tinha falado. E aqui ele parece estar um pouco mais confortável para poder fazer o que ele bem entende e poder prestar atenção nos erros do primeiro filme e remodelá-los para construir uma aventura sobrenatural bastante divertida. E quando eu digo divertida, eu digo que a gente sai satisfeito do cinema, por assim dizer. E não que vai ter comédia ou que vão ter risadas, pelo contrário, porque é um filme de terror. E ele parece explorar muito mais o potencial que a gente queria ter visto no filme de 2018. E é claro que não tem como a gente não fazer comparações entre um filme e outro, afinal, a gente tá falando da sequência. Dentro da cronologia desse universo, a história se passa 4 anos depois dos eventos do primeiro filme, e traz de novo a Thaisa Farmiga como a irmã Irene, que depois de ter enfrentado a Valak naquele monastério romeno, ela agora voltou pro convento, só que ela foi chamada de novo pelo Vaticano e pelos padres do Vaticano para investigar uma série de suicídios que estão acontecendo e que envolvem membros do clero. E ela fica assim, tá ok, talvez seja a Valak de novo, e eu não estou muito afim de fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Por quê? Porque o Padre Burke, que também apareceu no primeiro filme, que foi interpretado pelo Damian Bichir, ele morreu. Ele morreu de cólera, não foi dentro dessa série de suicídios estranhos e inexplicáveis. Então ela vai seguir as pistas que ela encontra pelo caminho, e ela agora está acompanhada da irmã Deborah, que é interpretada pela Stormy Reid, que ganhou o mundo ao participar de Euforia, participar do recente Desaparecida, que é um filme muito, muito bom. E as duas estão juntas nessa jornada para poder descobrir o que aconteceu e confirmar ou não se a Valak está de volta. Spoiler! Ela está. Enquanto uma parte da trama acompanha as duas, a outra parte leva a gente para o internato francês, onde trabalha o nosso querido French, ou Maurice, que é interpretado pelo Jonas Bloquet, e que também participou do primeiro filme. E como a gente viu no finalzinho do primeiro filme, ele foi possuído pela Valak. E a Valak só podia sair daquele lugar, daquele convento, se ela possuísse um corpo humano. E foi o que ela fez. E a gente já vai unindo os nós logo de cara, e a gente quer ver o que vai acontecer. Porque a gente já tem uma ideia de como a história vai se desenvolver ao longo do filme. E agora são 2 horas, não 1h30, então tem um pouco mais de tempo pra construir a atmosfera, pra apostar no terror, pra criar alguns jumpscares um pouco mais originais, que em comparação ao primeiro filme são muito mais originais, tenho que falar isso. E o Maurice trabalha lá, e mesmo dentro desse internato, coisas estranhas continuam acontecendo. Por exemplo, a morte de uma entregadora de suprimentos que sempre passa lá e que é feita pela Valak, só que a gente vê logo de cara que a Valak está controlando o French. E nesse meio tempo também a gente tem uma jovem menininha chamada Sophie, que é interpretada pela Caitlin Rose Downey, que começa a ver a Valak e não sabe o que está acontecendo. Ela só sente que tem algo muito errado e ela sente uma presença que não deveria estar ali. E também temos a mãe dela, que se chama Kate, que é interpretada pela Anna Popplewell, a eterna Susana das Crônicas de Nárnia, para quem não se lembra. E nós temos esses personagens confluindo para um mesmo ponto. Demora um pouquinho até eles se reencontrarem, mas eu acho que isso foi uma jogada muito inteligente do diretor Michael Chaves e dos roteiristas. O roteiro é escrito a 3 mãos. Ian Goldberg,
Richard Ney e Aquila Cooper. A gente tem esses três trabalhando na história. E apesar de ser um time grande de roteiristas, né? Normalmente a gente tem um ou dois, agora aqui a gente tem três. É bastante sólido o roteiro e a gente é instigado a querer descobrir o que tá acontecendo. Porque as tramas a gente sabe que vão se unir em determinado ponto. Só que a gente não sabe o que a Valak quer. Por que ela tá pulando de convento pra igreja, pra convento, pra instituto, matando as pessoas sem nenhum motivo aparente. Mas a gente tem um motivo, sim. Ela está em busca de uma relíquia muito sagrada, assim como o sangue de Jesus Cristo apareceu no primeiro filme. E aqui a gente tem os olhos de Santa Lúcia, que, de acordo com o filme, morreu, tentaram queimar ela, acusaram ela de ser uma bruxa, e ela não queimava, ela não pegava fogo. Então cegaram ela primeiro, arrancaram os olhos dela para poder matar ela. E a Valak quer o quê? Encontrar esses olhos para poder se tornar uma entidade extremamente poderosa e imparável. Basicamente assim, ninguém poderia ficar no caminho dela para ela poder criar todo o caos que ela queria criar e espalhar dor e morte por onde ela passasse. Então essa é a história principal. E é óbvio que a irmã Irene e a irmã Deborah vão atrás dela para poder impedir que isso se concretize. E várias coisas vão acontecendo. Uma das coisas que são muito boas no filme é o uso de pontuais flashbacks que explicam a relação da irmã Irene com a mãe e com o pai, que é uma coisa muito importante para a história. O restante do elenco tá muito bem no filme, eles entregam atuações muito sólidas, mas eles acabam ficando em segundo plano. A grande protagonista, além da Valak, que é reinterpretada pela Bonnie Aarons, é a Thaisa Farmiga. Tem um abismo entre a atuação dela no primeiro filme, que parecia mais restrita, como eu também já tinha comentado, e esse segundo filme, que ela tá muito mais natural e ela realmente responde à aparição da Valak. Ela já enfrentou uma vez, mas a Valak tá muito mais violenta. Isso é outro dos pontos que faz muita diferença na sequência. A Freira 2 é, até agora, o filme mais violento da franquia Invocação do Mal. E isso é uma coisa muito boa, porque a gente não tinha visto isso antes. E ao mesmo tempo a gente tem toda essa violência, toda essa crueza, toda essa visceralidade, aliada a uma história de mistério, que a gente já sabe como vai terminar, mas que é divertida de acompanhar. A gente fica instigado, a gente fica envolvido e a gente quer saber o que vai acontecer. Mesmo assim, falar que o filme é muito melhor que o primeiro não é uma surpresa. E aí ele ainda tem erros. No final das contas, apesar de ser bem divertido e apesar de valer o preço do ingresso, sim, vale a pena ver numa telona porque a gente é envolvido pela atmosfera, o roteiro e a história são bastante formulaicos. É uma história clichê, é uma história genérica e o diretor Michael Chaves, ele não quer criar uma coisa extremamente nova, ele só quer construir uma história que faça parte desse universo e que abra portas para outras coisas. Seguindo os passos do primeiro filme, a gente tem os jumpscares, eles são um pouco mais elaborados aqui. A gente até viu no trailer a cena das revistas começando a se folhearem assim, do nada, e a Valak aparecendo. É uma cena muito bem feita. A gente tem cenas que envolvem rachaduras na parede. A gente tem cenas envolvendo crianças fantasmas, porque a Valak tem esse poder de mexer com a mente, né? Criar algumas ilusões, e são bastante importantes para a história. E ela parece estar muito, muito sedenta por vingança. Por vingança e por encontrar os olhos de Santa Lúcia para poder se libertar de tudo isso. Então essa parte construída pelo diretor e pelos roteiristas é muito, muito legal e funciona na maior parte. Bom, gente, essa é a minha breve crítica de A Freira 2. Espero que vocês tenham gostado. Assistam ao filme nos cinemas, voltem aqui, comentem o que vocês acharam do filme, se vocês concordam comigo, se vocês discordam. Quero saber as impressões de vocês. E é isso, muito obrigado por assistirem e até a próxima.